Fala pessoal, beleza? Rafael Rufato, CEO da Lead Energy, e hoje iremos continuar a nossa série de vídeos falando um pouquinho mais para você sobre mercado de carbono. E o convidado especial é nosso amigo Jean, né, que veio no último vídeo falar sobre ESG, e a gente gostaria de compartilhar com você mais um tema relevante. Toca a vinheta. Jean, obrigado mais uma vez por ter ido para casa e voltado essa semana aqui para fazer a gravação. Eu que agradeço. Pessoal, mentira, tá? Essa gravação aqui foi feita tudo no mesmo dia. Mas é o seguinte, galera, vamos lá. A gente falou sobre ESG e agora é mercado de carbono. Mundialmente está sendo discutido esse assunto, certo, Jean? Aí eu te pergunto, primeiro, o que é esse mercado e o que o Brasil tem feito com relação a esse assunto? Rafael, o que é o mercado de carbono? Imagina que você é uma indústria, só que os governos e os países, os governos estipulam metas de emissões de carbono e você entra no mercado que a gente chama de mercado regulado. O que é o mercado regulado? É o que a gente chama de cap and trade. O cap é o teto, o limite que foi definido pelo governo, e isso é cascateado pelos países, cascateado para as empresas, cascateado por unidades de negócio dentro das empresas. Esse limite que é estipulado é o que a gente chama de cap. E o que é negociado, ele é chamado de trade. Então, se você tem esse limite e você excedeu esse limite, você vai pagar um valor por esse limite que você excedeu. Se você é uma empresa que, diferente da outra que excedeu e você ficou um pouco abaixo, você pode vender esse crédito para essa empresa que excedeu. É o que a gente chama de trade. Esse é o mercado regulado. Agora veja, se você não está no mercado regulado e você quer entrar no mercado voluntário, ele é um pouquinho diferente. Existe um termo que a gente chama, que é termo de adicionalidade. Imagina que você tem um projeto onde esse projeto você vai gerar créditos de carbono. Pensa que o que seria do seu negócio se você não tivesse gerado esses créditos e o quanto você precisa desse crédito para cumprir a tua meta. Você está no mercado voluntário. Se você conseguiu executar esse projeto e ele te deu esse crédito através desse conceito de adicionalidade, ou seja, aquilo que foi depois do projeto que me gerou crédito que eu posso comercializar, eu comercializo. Então você entrou no mercado voluntário. O Brasil tem uma matriz energética ainda muito renovável. O Brasil está com 46, 47. Quando você olha a matriz energética de países da Europa, principalmente, eles ainda estão muito próximo de 15%. Então, claro que essa pressão ela vem muito mais do mercado europeu. O Brasil ainda está estudando a regulamentação desse mercado, então já foi para a Câmara no final do ano passado. Ainda existe uma grande discussão sobre isso. Só que o Brasil ele tem um potencial de 100 bilhões. Então ele é um mercado ainda... quando eu trabalhava em uma das últimas empresas, muito investidor internacional, estrangeiro, principalmente europeu, ele procurava a gente justamente porque ele queria compensar as emissões dele comprando os meus créditos, porque eu trabalhava numa empresa que tinha base florestal. A floresta, a fotossíntese, né, o que a gente tem de entendimento desde criança, ela sequestra esse carbono. E, então, uma vez que eu tenho uma base florestal muito grande, eu tenho um excedente de carbono e eu quero compensar minhas emissões comprando dessa empresa. Então, veja que você tem um mercado regulado, né, que o Brasil, infelizmente, ainda não está atuando, mas você tem esse mercado voluntário que ele tem um potencial enorme. De novo, no Brasil, um mercado estimado de 100 bilhões. É muito grande. Quer dizer, está muito no começo, né? Está muito no começo. O Brasil, eu diria que ele é a Arábia Saudita, né? Quando a gente pensa no petróleo. O Brasil é a Arábia Saudita do carbono. Aqui, a nossa floresta amazônica, né, que está ali no norte do nosso país, enfim, é uma região super extensa, ele traz todo esse poder de sequestramento de carbono. Agora, olha que interessante. Por que esse mercado ele é global? Porque a atmosfera ela é uma só. Então, se eu estou emitindo gases de efeito estufa aqui no Brasil, ou no Japão, ou na Tailândia, não importa. Por isso que esse mercado ele entra numa negociação global. Quer dizer, envolver o dinheiro, o negócio vai funcionar, né? Porque você está criando um mercado de carbono, certo? Está monetizando, é isso que está dizendo, certo? Exato. Porque, infelizmente, quando não tinha essa monetização, esse negócio não era tão difundido. Agora entrou uma camada de monetização, me parece que agora esse negócio vai andar. Claro. Você acredita nisso ou não? O carbono ele precisa virar uma moeda. Precisa virar uma moeda. Precisa virar uma moeda, porque quando a gente analisa historicamente o crescimento do PIB,
da forma como a gente entende do que é PIB, as emissões de gás de efeito estufa, ele está totalmente atrelado à prosperidade e ao crescimento econômico dos últimos pós-guerra, dos últimos 50 anos. Então, quando as empresas que não conseguirem cumprir, infelizmente, deveria ser algo mais natural, né? É aquela história do genuíno que eu falei quando a gente estava conversando de ESG. Infelizmente, por ainda não ser genuíno, vai vir decreto, vai vir normas, então as empresas elas vão ter que seguir regras e normas, infelizmente. E quando isso acontecer, esse mercado ele precisa estar preparado, né? Então tem outros países que estão se preparando muito mais rapidamente com o Brasil. O Brasil ainda tem uma matriz energética muito de fonte renovável, então aqui ainda vai demorar um pouco mais para a gente trazer esse peso. Porém, quando você olha negócios, principalmente as grandes indústrias europeias, americanas, a descarbonização ela ganha uma relevância enorme, né? Eu já atuei em projetos, por exemplo, de bioplástico, onde você acelera a degradação de componentes que têm plástico. Você reduzia 10 vezes, de 100 anos, a decomposição para 10 anos. Então a palavra descarbonização ela ganha muita força, justamente porque essas empresas, quando elas não cumprirem, elas tiverem dificuldades e não se prepararem para chegar nesse teto, nesses limites, ela vai ser penalizada. Então, quem está chegando vai ser beneficiado, porque ele vai vender esse crédito, e quem não está chegando vai ser penalizado. E quem está evitando de emitir carbono? Porque assim, uma coisa é a empresa que está comprando a compensação, certo? Mas aquela empresa que evita essa emissão, por exemplo, conservação de energia, nada mais sustentável do que você deixar de gerar uma energia, certo? Que é o que a Lead Energy faz. O case lá do nosso cliente HPPT, que reduziu a conta em R$60 mil, ele conservou a energia, né? Essas empresas, quais benefícios ela tem? Ela tem algum diferencial ou não? Essas empresas, primeiro que elas vão ser muito bem vistas no mercado. Se ela é uma empresa que lida diretamente com o seu consumidor, esse consumidor muito mais antenado hoje, principalmente esses jovens, eles são grandes propagadores de informações positivas dessas empresas. Mas mais do que isso, quando eu penso na Lead Energy e esse projeto que vocês fizeram com este cliente, ele evitou um percentual dentro de toda a cadeia dele de emissão. É isso. Isso é maravilhoso, isso é riquíssimo. Então essa empresa, de fato, ela está mostrando o quanto ela está conectada com esse tema e já entendendo que dentro dessa cadeia que ele atua, ele pode sim diminuir a emissão de carbono dele. Então, se uma empresa ela faz um trabalho de eficiência energética, ela está indo direto na raiz, na veia, porque a gente está falando de energia. E como eu falei, embora o Brasil seja um país de fonte de matriz energética renovável, quase 50%, certamente dentro desse processo dessas empresas, eles estão ali consumindo energia de fontes não renováveis, né? Pode ser que sim, né? Então, uma empresa que ela está se posicionando desse jeito, ela mostra isso para o mercado, ela está saindo na frente, porque ela está de fato conectada com o futuro. Quer dizer, o Everaldo do HPPT que fez esse trabalho, ele de fato ele tem essa consciência e ele começou ali atuando na questão da energia, né? Agora eu te pergunto, Jean, na prática, o que o cliente que está assistindo aqui, o consumidor de energia, pode fazer, ou eventualmente uma empresa ali que tenha uma estrutura muito grande, pode fazer para começar a atuar com a questão de crédito de carbono? Porque é um mercado muito novo, né? Como é que ela pode ganhar dinheiro hoje? Tem algum mecanismo no Brasil que ela já poderia atuar para poder ganhar algum dinheiro, para poder se beneficiar de alguma forma na prática? O principal, se essa empresa não entrou no mercado regulado, ela não tem no Brasil, né? Que não tem no Brasil, nesse mercado ainda não está regulado, ela entraria no mercado voluntário. Certo. Né? Isso já tem no Brasil? Isso você pode fazer no Brasil. Tá. Ela tem uma grande jornada, porque existe um processo, você precisa auditar. Primeiro você precisa mostrar, né? Você precisa mostrar que ela precisa desse crédito de carbono para mostrar a eficiência dela. Que com esses créditos ela vai alcançar um objetivo de carbono. Para isso ela precisa de fazer um belo e um extenso trabalho e um diagnóstico de como ela trata e como ela trabalha as suas emissões. Para isso ela precisa ter um sistema extremamente robusto de gestão, onde esse sistema ele também mostra os indicadores ambientais, principalmente os indicadores ambientais. Esse projeto ele é submetido a um órgão externo, ele precisa ser auditado, então é um processo que demora, né? E aí sim, quando ele conclui todo esse processo e existe essa aprovação através dessa certificadora,
aí sim ele começa a poder comercializar esses créditos. Muito complicado, não é, cara? É complicado. Mas como é que a gente faz? Se a empresa quiser, alguém quiser fazer esse trabalho, como começa? Procura alguém, o que ela precisa fazer? Você faz esse tipo de trabalho? A gente pode prestar assessoria para esse tipo de empresa, né, empresa industrial. Claro que é uma assessoria onde a gente começa a mostrar direcionamentos, a gente recomenda empresas, a gente recomenda parceiros, porque você tem um trabalho extenso de uma análise técnica. E ela pode, por exemplo, começar com a Lead Energy. Então, se a Lead Energy ela traz essa redução para esse cliente, como que ela consegue tirar vantagem disso? Então, não só ela buscar uma assessoria e um conhecimento técnico que vai direcionar algumas ações, e essas ações certamente chegaria numa eficiência energética, por exemplo. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, que um cliente está assistindo a gente aqui, a gente tem muita indústria no nosso portfólio, né? Supermercado também, que é o nosso foco de atuação hoje, nada impede a gente fazer em outros segmentos, mas hoje a gente está focando muito em indústria, em supermercado. Uma indústria que ela fez uma atuação com a Lead Energy de conservação de energia. Tem vários cases que a gente fez ali a conservação de energia. Esse tipo de consumidor pode já iniciar um processo desse. Sim. Você acredita que ele pode iniciar um processo desse e ele pode ganhar um dinheiro, não só o dinheiro, mas ele vai ganhar uma relevância com relação à cadeia de fornecimento dele, de clientes, é isso que está dizendo, vai ter uma diferenciação. Sem dúvida, e veja, isso é aplicado diretamente no balanço financeiro da empresa. Balanço financeiro. Exato. Então, esse cliente, ele pode muito bem se preparar, inclusive, como eu comentei, eu fui muito demandado por, eu vou dizer, agentes de carbono internacional, por empresas internacionais, principalmente europeias, buscando já o posicionamento de empresas que estão entrando nesse mercado de carbono, o voluntário, para que ela consiga compensar as emissões dela, que ela sabe que ela tem um desafio grande. Então, de fato, esse cliente, ele tem um impacto ali direto na receita financeira. Ele vai estar preparado para o futuro. Ele está preparado para o futuro. Cara, a gente precisa fazer essa parceria junto de ajudar esses clientes, porque a gente tem, de fato, muitos cases que conseguiriam obter essa vantagem. Tá? Claro. Então, é até um corte aqui, tá no vídeo, mas acho que é uma questão muito importante, porque se o cliente ele conservou energia e ganhou dinheiro, ele podia ganhar mais dinheiro, mas ganhar também preparo para o futuro, entendeu, Jean? É muito benéfico para ele. E esse mercado ele funciona desse jeito, ou seja, quem consegue mitigar e quem consegue reduzir, né, que mostra através desses créditos que ele está atuando nesse mercado, ele vende esses créditos porque tem pessoas que não vão conseguir. E tem um grande problema de emissão de CO2, enfim, que ele tá preocupado, talvez isso para ele, de repente, gere algum impacto negativo, não só de imagem, mas do próprio negócio, dele desenvolver negócio com outros parceiros, porque eu acredito muito, né, de novo, nesse consumidor que ele, assim como eu hoje vejo as embalagens nutricionais, o consumidor vai ver a pegada de carbono e ambiental de cada produto. Então esse conhecimento ele vai ser cada vez mais verticalizado e eu acredito que o consumidor vai ter um poder de influência muito grande. Dizem que é besteira, né? O cara não vai se preocupar com a questão sustentável, o cara não vai se preocupar em olhar lá como é que está a empresa. Quer dizer, é questão cultural. Porque assim, hoje pode ser que o consumidor não se preocupe tanto com isso. Mas essa questão vai mudar, porque está envolvendo dinheiro, está envolvendo um mercado por trás. E quando envolve dinheiro, as pessoas elas mudam posicionamento, as empresas mudam posicionamento. Essa é a realidade. Eu falei isso pro Jean um dia desse, né, Jean? Não sei se você concorda comigo, mas no final das contas é isso. Assim, colocou dinheiro no jogo, as pessoas se movimentam. Você concorda? É isso, né? O jogo só mudou porque tem dinheiro na jogada. Contas, né? Então, o consumidor vai acabar olhando para isso porque viu que a empresa ela tem sim essa preocupação com a questão do carbono. A gente pode pensar em vários exemplos de empresas que contrariaram muito do que era a sustentabilidade, principalmente nos anos 90 e em 2000. Acho que esse entendimento hoje ele está muito mais claro para muitas pessoas. A sustentabilidade, eu digo, né? Quando eu penso em Tesla, IKEA, Natura, Unilever, foram empresas que nos anos 90 eles de fato investiram em negócios sustentáveis, não estou falando de crédito de carbono, mas eles foram muito contrariados ali, principalmente no como eles estavam conduzindo modelos de negócio, e hoje eles têm unidades de negócio que veio de forma nativa o posicionamento de sustentabilidade, então marcas dentro dessas empresas que surgiram de formas nativas sustentável e que hoje vale mais de $1 bilhão. Pois é, equity, né? Entender esse jogo do equity, isso influencia totalmente, né?
Quer dizer, pessoal, olha que tema riquíssimo. Aqui foi só um recorte de tudo que o Jean conhece, tá? O Jean, LinkedIn dele aqui, por favor, tá? Quem quiser entrar em contato com o Jean, ele tem essa experiência vasta. Você falou o currículo do último vídeo, acompanha lá o currículo do Jean, aquele que falou sobre ESG. É um cara que tem know-how, tem conhecimento, é o nosso conselheiro aqui na Lead Energy, tá? A gente tá pensando em fazer negócio junto, né, Jean? Vamos fazer. Vamos fazer negócio juntos aí pra gente conseguir criar cada vez mais força, né? E ajudar cada vez mais empresas. Porque o nosso intuito é isso, é ajudar as pessoas a terem resultados. E ajudar o planeta também, né? Ajudando pessoas, o planeta vai ser, consequentemente, beneficiado também. Jean, mensagem final para quem tá assistindo a gente aí, relacionada ao tema, o que você quiser falar a respeito, fique à vontade. A mensagem final, Rafael, vamos pensar que o planeta em 2050 vai ter 10 bilhões de pessoas. Caramba. Só de alimentos, a indústria alimentícia, por exemplo, vai ter que aumentar 50% a sua produção com o mesmo planeta. Uhum. Então, se a gente conseguir dimensionar um pouco do que significa isso, acho que as pessoas vão entender o porquê pessoas como a gente que se conecta ou que tem um propósito que vai muito mais além do que um negócio, né? Você vê de fato que estamos ajudando as empresas a prosperarem diferentemente daquela forma econômica que a gente aprendeu a nossa vida inteira. A gente é administrador de empresa, estudamos na mesma faculdade e tivemos o mesmo conhecimento do que é prosperidade econômica. Então, acho que mais do que nunca está na hora da gente mudar um pouco essa visão do que de fato é prosperidade, né? Seja olhar o que é de fato a pegada de carbono no menor nível que é nos produtos, ou olhando para fora de casa e ver que o céu de São Paulo, por exemplo, ele não é tão azul, não só pela localização geográfica, mas também porque é uma super metrópole e a gente precisa se atentar um pouco mais a isso. Legal, cara, excelente mensagem, agradeço mais uma vez. O cara que é super corrido, cedeu o espaço dele pra gente, né? O executivo foi de grandes empresas aí, como eu falei. Cara, obrigado, espero fazer negócio com você aí nos próximos dias, vamos fazer esse assunto, que a gente mantenha a nossa amizade, mas mantenha também agora uma parceria comercial, que é muito importante, tá? Obrigado. Pessoal, curta, comente, se inscreva no canal, compartilha, é muito importante, né? Ajudar os amiguinhos aqui a terem um pouco de audiência e conseguir levar essa mensagem adiante, tá? E é isso, pessoal. Lead Energy. Esse é o caminho. Ele aprendeu, isso aí, valeu.